pessoal da Aula Livre, eu sou o Jairo, professor de matemática, e estou aqui para corrigir mais uma questão Enem 2022, prova rosa. E agora é a correção da questão 146. Em um jogo de bingo, as cartelas contêm 16 quadrículas dispostas em linhas e colunas. Cada quadrícula tem impresso um número dentre os inteiros de 1 a 50, sem repetição de número. Na primeira rodada, um número é sorteado aleatoriamente dentre os 50 possíveis. Em todas as rodadas, o número sorteado é descartado e não participa dos sorteios das rodadas seguintes. Caso o jogador tenha em sua cartela um número sorteado, ele o assinala na cartela. Ganha o jogador que primeiro conseguir preencher 4 quadrículas que formam uma linha, uma coluna ou uma diagonal, conforme os tipos de situações ilustradas na figura 1. Então ele coloca na figura 1 ali, né, preenchimento de 4 acertos, vamos dizer assim, né, 4 sorteios em linha, ou 4 em coluna ou em diagonal. Então eu posso ter em linha, que no caso eu tenho 4 possibilidades, né, de vencer o jogo em linhas, 4 possibilidades de vencer o jogo em colunas e ainda tenho 2 em diagonal. Uma diagonal descendo aqui para a direita e uma diagonal aí descendo para a esquerda. O jogo inicia e nas 4 primeiras rodadas foram sorteados os seguintes números: 03, 27, 07 e 48. Ao final da 4ª rodada, somente Pedro possuía uma cartela que continha esses 4 números sorteados, sendo que todos os demais jogadores conseguiram assinalar no máximo um desses números em suas cartelas. Observe na figura 2 o cartão de Pedro após as 4 primeiras rodadas. E aí eu coloquei aqui então a cartela do Pedro, que é a figura 2. E aí ele vai perguntar, né, qual é a chance do Pedro acertar nas 2 primeiras rodadas. Então eu tenho aqui a probabilidade de Pedro ganhar o jogo em uma das 2 próximas rodadas, em uma das 2 próximas. Vamos pensar assim. Primeiro, por que ele diz que os demais jogadores eles conseguiram assinalar no máximo um desses números? Porque tu observa que o Pedro ele foi sortudo nesse jogo, né? 4 números foram sorteados e nota que todos os números sorteados foram, de certa maneira, assinalados pelo Pedro. Então o Pedro teve sorte nessas primeiras rodadas. E ele fala que os demais jogadores só têm, no máximo, uma marcação, porque se, no caso, um outro jogador tivesse, sei lá, 2 marcações, poderia empatar com o Pedro. Quando o Pedro fizesse, por exemplo, na 2ª rodada vencesse, o outro jogador poderia vencer junto com o Pedro. E isso nós não queremos. Então é por isso que ele coloca que os outros jogadores têm no máximo 1. Porque se o Pedro vencer com mais 2 rodadas, qualquer um dos outros jogadores farão no máximo 3 marcações em linha, ou em coluna, ou em diagonal, compreende? Então é por isso que ele diz que tem no máximo 1, para que não corra o risco de ganhar antes do Pedro ou até empatar com o Pedro, ok? Bom, então vou pensar na probabilidade do Pedro ganhar nas 2 primeiras. Vou pensar primeiro se Pedro tem a possibilidade de ganhar na primeira rodada, quer dizer, na próxima. Foram feitas 4 rodadas, né? Estão aqui as 4 marcações. Se na 5ª rodada, na próxima rodada, Pedro tem como ganhar? Tem. De uma única forma, saindo o 12. Então, se sair o 12 como na próxima rodada, Pedro ganha na próxima rodada. Então, vou colocar assim, em uma rodada. Então, na primeira rodada, eu digo primeira rodada que será continuada a partir dessas 4, tá? Então, na primeira rodada que sucede, só tem um jeito. Tem que sair o 12. Bom, esse 12 vai ser sorteado dentre quantos? Bom, lembra que esse jogo, esse bingo, ele é
os números são sorteados de 1 a 50, mas os números não se repetem, né? O número saiu uma vez, não sai de novo. Já saíram o 03, o 48, o 27, o 07, saíram 4 já. Então, o próximo tem que sair para o Pedro ganhar é o 12. Esse 12 tem que ser escolhido dentre quantas possibilidades? Dentre 46, já saíram 4, são 50, dentre 46. Então, a probabilidade desse 12 aqui, vou chamar de P1 aqui, será 1 de 46. Tem uma chance entre 46 possibilidades no total de vencer, saindo o 12. Ok. Então isso, para que ele vença na primeira rodada, vou deixar esse 1,46 aqui, ou 1 para 46, cozinhando. Para ele ganhar na segunda rodada. Para ele ganhar agora exatamente na segunda rodada. No segundo sorteio, né, que eu realizar. Bom, então, significa que no primeiro sorteio não pode sair o 12, porque se sai o 12 ele já ganha na primeira. Então já sei que não pode sair o 12. Beleza. O que pode acontecer para ele ganhar na segunda rodada? Vou pensar aqui, logicamente, ó, nessa coluna. Se sai o 0,5, depois sai o 45, ele ganha. Opa, olha só, se sai o 0,5 e depois sai o 45, Pedro ganha na segunda rodada. Primeira rodada, não ganhou porque não saiu o 12, saiu o 0,5, depois sai o 45, Pedro ganha. Então, 0,5, 45. Mas nota que poderia ser o contrário. Eu vou colocar assim, ó, 0,5 e 45. 0,5, 45, ganha na segunda rodada. Mas poderia ser o contrário, pode sair primeiro o 45 e depois o 0,5. Pedro ganha na segunda rodada de novo. Marca o 45 primeiro, fica esperando, né? Fica, vamos dizer assim, pifado, né? E aí depois ganha quando sair o 0,5. Pensando aqui nessa coluna. Mas observa que nesse bingo também pode existir um vencedor em diagonal. E observa que o Pedro já tem o 0,3 e o 0,7 nessa diagonal. Falta para ele quem? 11 e 19. Então nota que se ele tira primeiro o 11, né? Se é sorteado primeiro o 11 e depois o 19, o Pedro ganha aqui no 19. Mas o contrário também é verdadeiro. Se sai primeiro o 19 e depois o 11, o Pedro ganha aqui no 11. Ganha na segunda rodada. Muito bem. E aí, em cada uma dessas situações aqui, são todas com o mesmo cálculo probabilístico, eu tenho, para sair o 0,5, eu tenho uma chance dentre quantas? Dentre 46, lembra, né? Já saíram 4, são 50, então eu tenho 46 para sair esse 0,5. E para sair o 45? Bom, agora para sair na segunda rodada eu perco, né? Diminui uma possibilidade. E aí eu tenho uma de novo, só que agora de 45. Mas esse 45 não é esse 45, né? São 45 possibilidades, já que havia saído o 0,5 antes. Isso aqui vai ser também a mesma coisa, né? Ó, para sair o 45 eu tenho uma chance de 46. Para sair o 0,5, uma chance de 45. O 11 e o 19 da mesma maneira, um de 46 e um de 45. E aqui também um de 46, um de 45. Por que eu estou multiplicando? Porque eu quero que essas coisas aconteçam juntas, ao mesmo tempo, concomitantemente. Eu quero que aqui seja 0,5 e a segunda 45. Ou a primeira 45 e a segunda 0,5 e assim por diante. Então, como eu quero que aconteça isso simultaneamente, isso aqui simultaneamente e assim por diante, eu multiplico as probabilidades. Então, eu tenho aqui, em cada um deles, 1 sobre 46 vezes 45, 1 sobre 46 vezes 45 e assim por diante. Então, esses são os casos. Aí, o que há de se pensar? Acabou aí, né? Só fazer a soma agora dessas possibilidades com essas. Só que não. Ainda falta uma outra possibilidade, uma outra situação em que o Pedro ganha na segunda rodada também, que é a mais chatinha de se enxergar.
que é o seguinte: na primeira rodada, na próxima rodada, não sai o 12, sai qualquer coisa. Mas na segunda rodada sai o 12. É como se eu tivesse aqui um número qualquer, vou colocar um número, sei lá, um número X aqui, ó. O primeiro sorteio sai qualquer coisa, que não seja o 12. E aí depois, na segunda, sai o 12. Opa, se sai o 12 na segunda, ele ganha na linha, na segunda bola, no segundo sorteio. Então, como é que eu faço esse cálculo aqui? Bom, aí eu estabeleço que esse X aqui pode sair qualquer coisa, desde que não seja o 12. Bom, lembra que já saíram ali 4, então esses 4 não sairão. O 03 não sai, o 48 não sai, o 27 não sai, o 07 não sai. Como não pode sair o 12 aqui também, então eu tenho, para essa primeira aqui, eu tenho 45 possibilidades, porque não pode ser o 12, e nem as 4 que já saíram. Então eu perco 5 situações. Então aqui eu tenho 45 possibilidades. Então para esse primeiro sorteio, eu tenho aqui 1 de 45. Aliás, eu tenho 45, eu tenho todos, né? Eu não quero que seja o 12 aqui. E os outros já saíram. Então não pode sair o 12, não pode sair nem o 03, nem o 48, nem o 27, nem o 07. Então eu perco 5. Os outros todos podem sair. Então os outros todos podem sair. Então nesse X aqui só não pode sair o 12, porque senão ele ganha na primeira. Seria a primeira situação lá em cima. E não pode ser o que já saiu, 03, 48, 27 e 07. Então eu tenho 5 a menos. 5 a menos de quantos? Dos 46, lembra? Tem 46 para serem sorteados. Já serão 4, tem 46 para serem sorteados. Quantos me favorecem? 45 deles. Por quê? Porque o 12 não. Então aqui nesse caso eu tenho o quê? Para o primeiro sorteio, né? A primeira rodada, eu tenho 45 que servem para mim, porque, de novo, não pode ser o 12 e nem os 4 que já saíram. Não podem ser 5 valores, 5 números. Como são 50, todos os outros podem. Então eu tenho 45 dos 46 disponíveis. De novo, por que 46? Porque 4 já foram sorteados. Então eu tenho 45, qualquer um deles me servem em relação aos 46. E aqui no segundo, bom, aqui no segundo deve ser o 12, tem que ser o 12. Então eu tenho uma chance de quantos? De 45. Então aqui eu tenho os casos, eu tenho ou ele ganha na primeira rodada, ou ele ganha na segunda rodada. Então aqui por isso tem um ou. Ó. Esse ou é bem importante. Ou ele ganha na primeira, ou ele ganha na segunda. Então eu tenho 1,46 ou 1 para 46, mais, né, o ou me leva sempre para um sentido de adição, então 1,46 mais essas probabilidades. Pode observar que nas alternativas, todas elas têm 1 em relação a 46, 1 para 46 com mais alguma coisa. Todas elas têm esse 1 para 46, mais alguma coisa. Porque é a primeira rodada somando com a segunda. E aí então vou fazer essa soma. Já sei que aqui é 1,46 mais. Agora eu vou operar isso aqui, ó. Aqui também será feita uma adição, né? Porque ou ele ganha 0,545, ou ele ganha 45,05, ou 11,19, ou 19,11, ou alguma coisa com 12. Então tudo isso aqui também é ou. Então eu preciso somar isso. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 vezes isso. Olha só aqui, ó. Eu tenho 4 vezes 1,46 vezes 1,45. É como se eu tivesse uma soma assim, ó. 4 vezes 1,46 vezes 1,45. O que resulta isso? Resulta 4 sobre 46,45. Então, isso que eu tenho, desses 4. Depois eu tenho mais aqui, 45 vezes 1, 45, 46 vezes 45. Ah, mas por que não cancela aqui? Bom, poderia cancelar. Por que não se faz o cancelamento? Pela natureza das alternativas. Se observar nas alternativas, todas elas têm no denominador, ou em algumas delas, 46 vezes 45. Então, por força das alternativas, eu não vou simplificar.
Vou manter 45 vezes 1, 45, e aqui embaixo 46 vezes 45. E aqui também é um ou, ó. Vou fazer a soma. Então aqui eu tenho 4, 46, 45, mais 45 sobre 46 vezes 45. E nessa soma, mesmo denominador conserva, 46 vezes 45, e o numerador eu somo, que eu tenho aqui 4 mais 45, 49. Então, 1 para 46, mais 49 para 46 vezes. E isso eu observo na alternativa E. Ok? Então é isso, eu espero que essa resolução contribua no teu estudo e até a próxima.